Legal, minha gente, a gente vai estar falando agora sobre a questão de dissensões. A obra da carne da hora é dissensões. Promover a divisão da igreja é burrice. Eu sei que muita gente pode não gostar do termo burrice, até porque eu acho o burro um animal bastante esperto. Então, mas promover a divisão da igreja é burrice. Até porque você está lá, né? Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte para nós: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Paulo quer dizer quando ele fala sobre dissensões enquanto obras da carne, em Gálatas 5:20? Dissensões é uma palavra que pode ser traduzida por rebelião, sedição, divisão, rixa, sedução partidária, separação, e significa literalmente ficar à parte. Esta obra da carne contribui para atrapalhar o ministério da igreja por meio de alguém infeliz com o rumo que a igreja está tomando, que seduz pessoas para o seu partido, cuja intenção é criar um movimento ou formar uma resistência que acaba dividindo a igreja por meio de rebeliões. Então, a gente não está discutindo aqui se a igreja está no caminho certo ou errado. A gente não está discutindo aqui se o pastor está trazendo uma coisa que a gente gosta ou que a gente não gosta. O que a gente percebe é que é o seguinte: eu não estou feliz com o rumo que a igreja está tomando, então eu vou fazer alguma coisa para atrapalhar esse negócio. Percebeu mais ou menos a situação? Aí, o discurso dos rixosos geralmente aparenta certa preocupação com o bem da igreja. Falam a respeito de fazer a vontade de Deus, numa luta contra o mal. E essa luta é pela defesa da igreja, pelo amor ao evangelho, etc, etc, etc. Na verdade, esta obra da carne está associada à formação de grupos separatistas e hostis. Então a gente percebe que é uma ala para não sei o que, uma ala para não sei o que lá, um está contra o outro, aquele negócio mais ou menos assim. O indivíduo que provoca dissensões só tem um lado, o dele. Então o que acontece? O lado do cara que provoca isso, porque assim, a gente tem uma inclinação para se dividir, a gente tem uma inclinação para ter rixa, a gente tem uma inclinação para dissensão. Somos seres humanos, mas tem alguém que se aproveita dessa nossa característica para instigar. E geralmente esse cara, ele está pensando em si, e ele quer usar a natureza humana do irmão como degrau para aquilo que ele tem de intento. E aí, como falamos aqui, o indivíduo que provoca dissensões só tem um lado, o dele. O rebelde, seja em posição de liderança ou de subordinado, quer fazer apenas a própria vontade. É aí que você percebe onde está a maldade, porque você verifica o seguinte: quando ele está na posição de subordinado, ele não atende. Quando ele está na posição de liderança, ele impõe. Porque observe bem, como um cristão, como é a gente quando está na posição de subordinado? Você diz que discorda, você diz que pensa diferente, mas você atende, porque você não quer desintegrar, entende? Dependendo da situação, você até se afasta, porque você não quer briga. Claro, não estou falando de uma coisa errada, não sei se deu para entender, eu estou falando de diferença. Coisa errada não, coisa errada não tem que falar, tem que fazer, aí não tem como. Mas agora, estou falando de diferença. Pô, meu líder quer ir pela direita, eu prefiro ir pela esquerda. Não é política. Ele quer ir pela direita, não, com o Fernando tem que ter cuidado. Ele quer ir pela direita,
eu quero ir pela esquerda. São pontos de vista. Se ele me perguntar o que você acha, eu falar, pô, cara, na boa, para mim, pela esquerda a gente corta caminho. Não, mas eu entendo. Beleza, tamo junto. Não é de 5 às 7 o nosso trabalho? 7 horas, tô picando a mula. Beleza, eu só tenho 2 horas aqui para lidar com uma pessoa de quem eu discordo. Vamos viver, porque a igreja é maior do que isso. A salvação das pessoas é maior do que isso. Os meus filhos na escola bíblica dominical é muito maior do que isso. A minha esposa feliz na igreja é maior do que isso. Então assim, eu não vou trazer uma perturbação para minha casa, para minha rua, para o meu pastor. Meu pastor, em vez de visitar uma irmã que está fazendo quimioterapia, tem que fazer reunião comigo e o caboclo lá, porque a gente está brigando por chupetinha, pô. Pelo amor de Deus. Então o que acontece? Aí, assim, isso é algo que, pô, peraí, eu vou atender o meu líder, depois ele vai deixar de ser líder, de repente eu posso até ser um líder melhor. Quem sabe Deus não está me moldando através da liderança dele. Você tem que ser subordinado a ele? Não é que eu tenho que ser, ele é o líder. Se ele é o líder, eu sou subordinado, entendeu? Eu posso até não concordar, mas se ele é o líder, eu sou subordinado. E quando o líder não aceita a ideia? Então, mas aí onde está a questão? Por exemplo, olha como é que são as coisas. Vamos lá, tem igreja que é o pastor que nomeia o líder, tem igreja que tem a comissão de indicação que recomenda o nome da pessoa para a assembleia. Em todos os casos, aquele líder, ele está respaldado. Assim, ele não veio de lá da Conchinchina e falou assim, eu vou ser líder das crianças aqui. Não foi assim que ele entrou. A igreja de alguma forma aprovou aquele cara na liderança, seja endossando uma indicação do pastor, seja endossando uma comissão de indicação, mas foi a igreja, certo? Então, se ele é um líder da igreja e eu estou no ministério que ele lidera, vamos ser sinceros, gente, eu posso até discordar, mas assim, eu preciso trabalhar com a visão de trabalho dele. Não, beleza. Porque se eu não fizer isso, eu não estou. Tipo, um exemplo. Eu não vou. Eu não concordo com isso, não é isso. É uma ideia, eu estou dando uma ideia. E o líder não está sentindo essa ideia. Ele quer fazer do jeito dele. Não deve ser dando ideia. Então, é o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho um tipo de uma visão, eu só tenho outra. Isso. Eu estou fazendo de um jeito que pode ser que seja melhor do que o senhor. Claro, com certeza. Entendeu? Só que o irmão não está sentindo a ideia. Então, assim, é certo isso? Então, aí é onde eu quero chegar. Por exemplo, tem duas situações aí. Se eu sou o líder e alguém da equipe aponta um outro caminho, eu vou parar para pensar nisso. Não quer dizer que eu vou atender, mas eu vou parar para pensar, porque ela está me mostrando um outro olhar. Exatamente. E aí, eu vou verificar uma outra situação, né? Peraí, até que ponto essa pessoa, ela está dando uma sugestão, ou ela de certa forma está assim, se ele não aceitar, eu tenho um ataque do coração. Entende? Por quê? Porque é simples. Fulano, olha só, eu pensei em fazer isso aqui, vamos fazer uma coisa? Eu vou tentar. Se não der certo, eu faço do jeito que você está falando. Agora o indivíduo, ele já chega e fala assim, não, mas do jeito que você vai fazer não vai dar certo. Pô, mas a gente ainda não fez. É diferente. E aí o que acontece? Aí na hora de fazer, essas pessoas, né, que eu estou falando, assim, muitas vezes podem fazer da seguinte forma: eu não vou ajudar com 100% da minha dedicação, e depois eu vou dizer que não está bem feito. Está dando para entender? E aí eu vou ficar com aquela sensação, se a gente fizesse com mais esforço daria certo. Aí o que vai acontecer? Vai ficar aquele choque, por quê? Pô, eu não vou ceder, porque fica na minha cabeça que eu só não consegui porque o Fernando não me ajudou. E realmente o Fernando não ajudou, porque o Fernando falou assim, não, do jeito que ele quer fazer não vai dar certo. Pô, mas se a gente é irmão e a ideia é o convencimento, ele poderia fazer o quê? Eu vou com ele até o final. E aí, tudo certo, Roberto? Cara, tu tem razão, estou vendo que não é por aí não.
Agora vamos fazer um negócio. Eu não entendi direito o que você quis dizer. Me mostra passo a passo como é que é esse teu jeito aí. Por quê? Porque eu fui convencido de que a minha ideia não era melhor, com ele me ajudando. Agora eu pergunto, é fácil encontrar um liderado assim? Aí fica a crise. Eu prefiro um líder que não me faça pergunta. Roberlan, vamos fazer isso, bora. Pula de pessoa, beleza. Agora, você está gostando de pular de pessoa? Não. Mas por que o senhor não gosta? Percebeu? Por quê? Porque ele vai perguntar, mas eu não sei se ele quer a verdade. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Eu não tenho dificuldade. Como seria para que fizesse algo melhor? Então, mas aí é aquele caso. Por exemplo, quando o cajado estiver na minha mão, eu tenho tranquilidade de assim fazer aquilo que eu tenho para fazer. Se o cajado está na mão do meu colega, eu entendo que assim, pô, ele já está com o fardo da liderança. Vou pegar, por exemplo, a situação do Marco. Você é presidente ou vice-presidente na sua igreja? Vice-presidente. Vice-presidente. Observa bem, olha o fardo que esse cara carrega. Por exemplo, suponhamos que de repente, o pastor dele vai tirar férias, e no meio das férias o pastor decida que não vai mais voltar. Ele está assim, é um mês de ralação, daqui a pouco o pastor volta, porque é o seguinte, fica todo mundo no pé. Porque, por exemplo, não, mas tu não é o pastor da igreja, isso aí na hora de atender. Mas na hora do problema, pô, mas tu é o vice-presidente da igreja. Não estou dizendo que é assim não, tá? Porque assim, eu moro em Caxias, você é Rio de Janeiro. Tá dando para entender que é o seguinte, na hora de ele dar um comando, tá entendendo? Na hora de dar um comando, não é presidente da igreja. Mas na hora que a casa cai, onde estava o vice-presidente da igreja? Porque na ausência do presidente, ele é o presidente em exercício. Percebe a situação? Então, o cara já tem esse fardo. Aí, além desse fardo, ainda tem uma questão de eu, por exemplo, de alguma forma ficar assim, pô, isso aí não tá legal não, isso aí não sei o que não, né? Assim, até que ponto a minha vontade é ajudar? Agora, por exemplo, se eu estou vendo que ele está dando uma retada no parafuso, aí eu chego de repente, mando um vídeo para ele do YouTube, aí ele vê um cara rodando o negócio. Cara, o que tu achou daquilo ali? Eu estava lembrando da semana passada, quando você estava batendo no parafuso, e aí eu vi esse vídeo, lembrei de você, o que tu acha? Pô, é uma troca de ideia. Ele não está vendo em mim alguém desesperado para colocar a minha ideia. Ele está vendo alguém que é o seguinte, se quiser ouvir, ouça, se não quiser, é a tua cabeça, velho. Você é o líder. Aí ele vai ver em mim o seguinte, pô, ele está desinteressado e só quer me ajudar. É uma coisa. Agora, se eu sou daquele cara que fazia, Fernando, você viu? Cara, pô, mó bobo, né? Se batendo pô, em vez de pegar uma chave de fenda. Eu não faço. Porque eu, quando eu estava lá na igreja de Saracuruna, eu fazia assim. Ou seja, indiretamente eu estou igual a Absalão, falando do pessoal que entra na porta da cidade. Se eu fosse o rei de Israel, você não ia estar passando por esse perrengue. Até que chegou uma hora que todo mundo falou assim, Davi para quê? Entende? Então é um tipo de coisa que assim, se ele é macaco velho e está percebendo a minha jogada, o que ele vai fazer? Vou ficar longe do Roberlan. Roberlan é venenoso. Agora, por exemplo, se ele está vendo que eu estou desinteressado, ele pode ouvir ou não. E se ele não ouvir, o problema é dele. Entende? Até porque eu vou fazer igual o Cabo Velho com o oficial que saiu da academia. Quando o comandante vier e falar assim, por que você está fazendo isso? Foi o sargento. Ou não, que foi o tenente. Aí é o seguinte, pô, cara, mas eu não sabia, pô, Roberlan faz isso há 10 anos aqui. Roberlan é juruna, entendeu? Aí acontece, Roberlan está aqui um tempão. Você podia ter escutado o cara. E pá, vai levar um sabão, por quê? Porque quis ser o cara. Se de repente me ouvisse, Roberlan, você que está aí há mais tempo, eu estou aqui há pouco tempo, tudo tal, dá o bizu aí, qual é a situação? Dá a planta. Só que se ele não tem humildade, a soberba precede a ruína, deixa ele. Tá dando para entender? Então o que acontece? Eu pelo menos, eu sou do tipo que assim, ó, é para fazer o que, Marcos? É isso, isso. Marco, ó, por exemplo, sou eu lá pastor membro, Marco é vice-presidente da igreja.
Ah, eu sou pastor, mas não sou o pastor da igreja, não sou o pastor substituto do pastor, não sou o pastor auxiliar do pastor. E mesmo que eu fosse, não sou presidente. Então, não tem como eu ser presidente em exercício. Presidente em exercício é ele. Se ele tem uma atitude de ovelha, ele pode falar assim: pô, pastor Roberlan, você me dá um suporte aí? Eu cuido da parte burocrática, aquelas conversas chatas, documento, contador, não sei o que, não sei o que lá. E olha, você faz uma série de estudos nas quartas-feiras? Ou você pode fazer a ceia no domingo e tudo, tal, não sei o que. Pô, não vai dar no domingo da ceia não, mas tem como você fazer no dia tal? Pô, beleza, a gente fez uma parceria. Ele foi humilde para pedir ajuda e eu não subiu a cabeça que eu sou pastor. Eu estou ali para ajudá-lo a ser um bom presidente de exercício na ausência do nosso pastor. Claro, do jeito que eu falo, eu estou falando da Disney, né? Um mundo maravilhoso, uma família. Mas é o seguinte, aí eu pergunto, a gente não teria tudo para crescer se fosse assim? Mas não, eu fico assim, Marco agora está se achando, porque o pastor saiu de férias e ele é o presidente de exercício. Mas eu sou pastor. Pô, vai tomar banho, velho. Aí não tem como. Não tem como, Satanás já está ali, porque eu estou mordido, eu estou enciumado, eu estou com inveja. E inveja de quê, meu Deus? Descascar abacaxi, porque ele não é o pastor da igreja. Aí a galera vai jogar na cara dele quando estiver nervoso, mas na hora que a coisa der ruim, vai jogar na cara dele que ele é o presidente de exercício. Pô, o cara já está carregando essa carga toda aí, eu ainda vou arrumar mais problema? Então é uma situação. Então agora, se ele é um cara que vem para mim me perguntar, o que você, esse texto da pastoral não tá legal não, velho. Ele perguntou. Se na semana que vem ele não perguntar, o problema é dele. O texto do Marco está errado. Pô, conversa com ele lá, velho. Eu tenho meus boletos para pagar. Entendeu? Então, aquele caso, aceita, eu oriento. Eu faço isso até com ovelha. Eu não me meto na vida de ninguém, não. Eu vejo que a coisa está meio cambando para um lado. E aí, como é que tá as coisas aí? Tudo bem, tudo bem. Tua filha me procurou chorando, falando que tu está querendo separar da mulher. Mas você não falou nada comigo? Eu vou falar nada contigo, não. Entende? É aquele caso. Seu pai está preocupado com você, porque sua namoradinha está indo de mar lá na sua casa, fica saindo tarde, fica aquele negócio todinho. Mas tá tudo bem? Beleza. Porque se eu falar disseram, aí começa o banzé. Então não, uma hora eu vou pegar. Se eu não pegar, alguém vai pegar. E se alguém pegar, vai ser pior, porque o assunto vai ir para a igreja. Você escolhe, quer ser ovelha ou quer ser vendido na assembleia? Contigo mesmo. Então, eu não entro nisso não. Eu acho que assim, quem é humilde, cara, quem é humilde vai ser pastoreado por mim. Quem não quer, pô, eu não sou Deus. Eu morri pela igreja? Não. E se eu morrer pela igreja, vou salvar alguém? Também não. Fala. Uma certa ocasião, eu fui ajudar uma igreja aí, eu percebi que o trabalho lá estava errado. Eu fui ajudando e fui observando as coisas. Aí eu vi que o camarada que era diferente lá, o que ele fazia lá era fácil fazer. Pegar o nome, e se eu errasse alguma coisa lá, ia lá e me chamava a atenção. Aí o trabalho de recesso, você tentava chegar no momento parado, eu estava no carnaval. Aí eu contei com ele na rua, porque lá não tinha tempo de conversar. Quando acabava o lanche, todo mundo ia embora. Aí eu cheguei para ele e falei: olha só, irmão, você sabe que o trabalho está errado. Está errado isso. Depois que a gente voltar do recesso, vamos fazer o trabalho certo. Aí ele chegou e falou assim: não dá para fazer. Aí colocou um monte de obstáculos. Eu não discuti, não falei nada. Tinha um evento mais na frente. Se desse evento eu vou ver como é que as coisas vão caminhar. Aí aconteceu o evento. No final do evento eu fui reunido com o pessoal lá, conversando da maneira que eu vi, eu fiquei de longe observando. Eu fiquei de longe, fingindo estar desligado. Alguma coisa não estava boa. Aí eu falei: ele sabe que o trabalho está errado e quer continuar errado. Eu vou sair fora dessa. Isso. Aí, quando o trabalho foi, estava para voltar, passou o canal, foi voltar, me ligaram. E aí, o trabalho vai recomeçar amanhã, vai vir? Eu falei: não vou vir, porque o trabalho está errado. Não querem acertar. E não vejo por que continuar.
Não demorou 6 meses, o trabalho acabou. Pois é, essa é a questão, a importância da humildade. E aí, minha gente, o indivíduo que provoca dissensões, como eu falei, só tem um lado, o dele. O rebelde, seja em posição de liderança ou de subordinado, quer apenas fazer a própria vontade. E caso alguém lhe atrapalhe, este rixoso vai fazer o possível para neutralizar seu adversário na igreja, para que ele possa atingir seu intento. Se ele é um subordinado, ele vai minar o líder. Se ele é líder, ele vai tentar atrapalhar o liderado. Por quê? Porque o que ele quer é o seu intento. Então é aí onde está a questão. Por exemplo, quando a gente está querendo o bem do grupo, poxa, o Robson pode estar vendo o que eu não estou vendo, o Marco está vendo o que eu não estou vendo, o Fernando está vendo o que eu não estou vendo. Então, aí o que acontece? Pô, vamos fazer uma reunião. Pô, pastor, você não tem ideia não? Eu tenho, só que você está há 10 anos aqui na igreja, eu estou aqui há 6 meses. Qual é o problema de eu fazer pergunta a você? Ou seja, você discorda de um pastor que respeita a tua voz? Entende? Aí beleza. Agora, o que acontece com o rebelde é que quando ele ganha posição de liderança, ele já começa: eu sou fulano, eu tenho a força, Thundercat, entende? Não é um negócio mais ou menos assim. Aí tu fica assim: caraca, velho, tu tá aqui para dar carteirada ou tá aqui para lavar os pés do santo? Pô, é um negócio, não consigo entender esse negócio, né? E aí, o próprio Jesus falou: lá fora é assim, aqui dentro não. Quer ser o maior? Seja o que mais serve. Agora, quem quer servir mais? Ninguém. Então, aqui nós precisamos estar atentos às seduções partidaristas que surgem de tempos em tempos na vida da igreja. É sempre, acontece. Até que ponto nós estamos sendo usados por alguém que está provocando dissensões? Às vezes o irmãozinho foi lá na minha casa, nunca foi na minha casa o miserável. Aí foi lá, eu creio que o irmão veio tomar um café. Não veio tomar um café. Ele veio derrubar o Fernando. E ele está buscando o meu apoio. Aí eu pergunto: peraí, até que ponto o irmão está querendo bater um papo comigo, ou ele está querendo me usar? Entende? Nunca ligou para mim: vamos ter uma reunião para resolver os problemas da igreja. Aí quando você vai ver, o problema da igreja é o pastor. Aí tu fala assim: pô, peraí, cara. Primeiro, o pastor nem sabe que tem essa reunião. O pastor nem sabe que ele está pisando na bola. Entende? Uma coisa, pô, o pastor fez um negócio errado. Pastor concordando ou não concordando, se aqui na igreja não puder, eu vou procurar uma comissão de ética. Entende? Existem órgãos denominacionais para não deixar essa bosta feder. Agora é o seguinte: pô, não é nada disso. Entende? Aí é uma situação que você vê que, pô, é trairagem. O cara tá rindo pra tua cara e tá te dando rasteira. E quer me usar? Não, você quer fazer, faz você e tua turma, eu não. Então a gente tem que estar atento para verificar isso, né? Até que ponto eu não estou sendo usado? Eu, por exemplo, já fui usado uma vez. Na segunda já não me chamaram para reunião, porque eu falei: o que falaram aqui, vocês vão ter que falar na frente do pastor. Eu quero essa reunião com o pastor e quero ver vocês falando. E aí, pastor? E aí que chegou no dia, as pessoas que falaram não falaram, e só uma pessoa falou, e a pessoa ficou até assim. A gente deixou de ser amigo na época, ela ficou magoada comigo. E aí eu olhei e falei assim: aí que você percebe que, assim, por exemplo, na ausência dele, todo mundo falava um monte de coisa. Eu fui chamado para as próximas reuniões? Não. Entende? Então aí é que está a questão. Eu não estou dizendo que a gente não pudesse ter a reunião, só estou dizendo que é o seguinte: seja homem. Entende? Pastor prega assim, prega assado. Fale de um jeito como se você falaria se ele estivesse presente. Mas o pastor, fale de um jeito que você falaria se ele estivesse presente. Porque é muito fácil o Robson não estar aqui, eu falo: Robson é um safado, é um cachorro, é não sei o que lá, Aí quando ele chega: amado. Não. Tá com a pedra, né? Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí às vezes você é usado e não sabe. Não, o irmão está me chamando para o bem da igreja, eu me sinto importante porque eu estou fazendo parte de uma reunião de privilegiado. Não, eu estou sendo usado. E se ele faz isso com o pastor dele, por que ele não faz comigo? Ele está maluco? Então, aí nesse caso, até que ponto, né, nós não estamos sendo usados? Ou até que ponto nós mesmos, em nome de Deus, não estamos provocando divisões para impedir o que Deus quer para a sua igreja? Porque tudo bem, de repente,
aquele presidente dos diáconos pode não ser o melhor presidente, mas ele é um homem de Deus. De repente ele não fala bonito igual a mim, de repente ele não tem a formação acadêmica que eu tenho, mas o pastor deve ter visto alguma coisa nele para ele ser aquele diácono, a igreja deve ter visto alguma coisa nele para ele ser aquele diácono. E se o pastor só botou porque o pastor quer um fechamento, claro, aqui é Rio de Janeiro, essas coisas não acontecem, mas o que acontece? Lá onde eu moro também não, e nem Belfort Roxo, mas em Nárnia, né? Tem pastor que pode estar fazendo isso. O que acontece? Gente, aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo tudo, conheço tuas obras. Você acha que Deus não vai pegar esse pastor não? Tu acha que Deus não vai pegar esse diácono não? Vai! Eu não preciso montar no cavalo branco e sair por aí armando esquema, entende? Então, eu preciso estar atento a isso. Já se perguntou se você é um rixoso na igreja? Isso aqui, isso aqui lá, porque fulano, entende? Você tem certeza absoluta que não é um rebelde contra a liderança? Porque aquilo que eu falei, o rebelde de hoje é o ditador de amanhã, cara. Hoje você bate de frente com o teu líder porque você entende que o teu líder é injusto. Amanhã tu vai bater na mesa dizendo, eu sou o pastor aqui. Porque o cara que não ouve o pastor hoje, amanhã vai ouvir a assembleia? Imagina, hoje eu, ovelha, não escuto o meu pastor, amanhã eu, pastor, vou escutar a assembleia. Eu sou o pastor, rapaz, eu tenho que escutar a assembleia. Deu para entender? Quando ele era ovelha, o que ele pensava? Eu que pago o salário dele. Agora que ele é o pastor, Deus fala comigo, tá ok? Entende? E aí nesse caso, por exemplo, você está caminhando junto com sua igreja, com o seu pastor, com os seus irmãos, ou se associa aos descontentes da igreja, sempre para reclamar, em vez de fazer alguma coisa para a igreja melhorar. Deu para entender? Então às vezes tem isso, espera aí, eu estou querendo muito aquele cargo, mas está difícil para eu chegar lá, mas Fernando é um descontente, então eu colo com o Fernando. Pô, Fernando, não é brincadeira, né? Então, por exemplo, tá vendo, Fernando? Marco podia ter feito isso, Marco podia ter feito aquilo. Aí amanhã, pô, cara, tu viu o mole que o Marco deu ontem? Pô, tu viu não sei o que lá? Aí mês que vem, aí pastor saiu de férias, Marco vai lá, de novo, cara, aquele mesmo negócio. Ele chama sempre, já reparou que o Marco sempre chama aquele pastor lá de Nova Iguaçu para pregar na ausência do pastor? Acho que o Marco está querendo trazer aquele pastor de Nova Iguaçu para cá e quer derrubar nosso pastor. Aí fica, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Daqui a pouco está todo mundo querendo a caveira do Marco, e o Marco dando a paz do Senhor para todo mundo, sem saber de nada. Então é esse tipo de situação que assim, você tem caminhado junto com seus irmãos, você associa os descontentes, sempre para reclamar, em vez de fazer alguma coisa para melhorar. Você está do lado de Deus ou está do próprio lado? Verifique se a sua luta é realmente pelo bem da igreja, ou se você apenas está reagindo com ira. Pô, fulano me ferrou, lembra? O sol se pôs sobre a minha ira, e procurando defeitos, porque você está ferido. A Bíblia diz que o irmão ofendido é igual a uma cidade trancada. Ofendido é igual a uma cidade trancada. Entende aí o que acontece? Pô, porque antigamente as cidades tinham muros. Então, quando havia uma ameaça, ou às vezes era tarde da noite, aquela coisa todinha, fechava as portas da cidade e ficava o sentinela lá em cima. Então o irmão ofendido é como essa cidade, ninguém entra. Não tem como entrar no coração de um irmão desse, ele está ofendido. Você vai pregar para o cara, ele não vai te ouvir, ele está ferido. Só que se você não sabe, tu está lá pregando, ele está rindo para você, ele está tocando, está cantando, está fazendo, acontecendo, e tu não sabe, entende? Então o que acontece? Às vezes o cara está ferido, e porque ele está ferido, ele começa a caçar defeito. Mataram o Bin Laden, a culpa é do Robson, entende? Teve enchente, caíram as casas, é por causa do Robson. Por quê? Ele está ferido, então ele só vê o Robson como a causa de tudo que é ruim na igreja. Ele está ferido, e enquanto ele não tratar isso, vai ser assim. Então a gente observa aqui, né, que assim, em relação a esse caso, né, considere, se caso você esteja ferido, se dividir a igreja, separando pessoas com finalidade de angariar apoio para a sua rebelião, né, se isso está sendo chamado de fome e sede de justiça. Ah, eu quero justiça, eu quero o que é certo. Não, você está ferido, você quer vingança, sua ira virou ódio,
E o ódio está fazendo com que você esteja promovendo uma divisão, uma dissensão na igreja. Que nem eu e nem você nos prestemos a esse serviço sujo, desperdiçando energia. Porque pensa bem, você aceitou Jesus, membro da igreja, vou ficar fazendo isso? Pô, se bobear, o cara que está lá bebendo cachaça está com menos problema emocional que você dentro da igreja. Então, sabe, que nem eu nem você nos prestemos a esse serviço sujo, desperdiçando energia com maledicência, murmuração, discussões com visitas, mensagens, ligações que alimentam o nosso ego, aumentam a inimizade, atrapalham a evangelização, a adoração. Oi? Entendeu? Que atrapalha a adoração, a evangelização, o discipulado e que não ajudam a igreja em nada, em nada, em nada. Nossa ira não produz a justiça de Deus. Pense na sua saúde espiritual, mental, emocional e física. Pense na espiritualidade da sua família. Já pensou teu filho com raiva da igreja? Tua esposa magoada com aquele irmão lá, né? Pense na salvação dos perdidos. Pense em alegrar o coração de Deus. Ele é justo e Ele está cuidando de tudo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele diz: conheço tuas obras. Amém?